Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento e esperança, Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Samuel Mead, com o título Povos de Todas as Culturas, baseado no texto bíblico de João, capítulo 12, entre os versículos 20 e 32. Ao longo da vida tive várias experiências transculturais. Uma delas aconteceu em 1962, quando saímos do Rio Grande do Sul para cumprir uma missão em Carolina, no Maranhão. Vivemos ali um grande choque cultural. Nosso vocabulário cresceu com novas palavras. Novos ingredientes entraram em nossa alimentação, outros costumes. Saímos do frio para o calor, aprendemos a conviver e a amar o povo que lá vivia. Só quem ama chega aos corações com o Evangelho. Jesus teve 3 experiências transculturais. A primeira, no encontro com a mulher samaritana, em João capítulo 4. A segunda, na cura da filha da mulher Ciro-fenícia, conforme Marcos capítulo 7, entre os versículos 24 e 30. A terceira, em João capítulo 12, entre os versículos 20 e 32. Um grupo de prosélitos gregos chegou para a festa da Páscoa e desejou ter um encontro com Jesus. Falaram com Filipe e ele e André foram ter com Jesus. Este foi um momento de glória, pois Cristo, naqueles gregos, viu os povos de todas as culturas que seriam alcançados. Daí a exclamação: "E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim." Na cruz, Jesus estendeu os braços e alcançou a todos, inclusive você e eu. Somos testemunhas de Jesus neste mundo. Ele habita em nós e, por nosso intermédio, deseja conquistar pessoas de todas as culturas. Somos chamados a participar na sublime tarefa de chegar aos povos a partir desses que vivem ao nosso redor. Querido amigo, é fácil falar de Jesus se a evangelização for nosso estilo de vida. Pense nisso. Eu sou Clarice Fogassi e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Lisa Saura com o título Celebrando a Diversidade, baseado no texto bíblico de Salmo 133. Numa escola norte-americana, a cerimônia de graduação de 2019 reuniu 608 formandos. O diretor pediu que os alunos se levantassem quando fosse lido o nome do país onde nasceram: Afeganistão, Bolívia, Bósnia. Ele continuou até mencionar 60 países e cada estudante mencionado colocou-se em pé, aplaudindo. Eram 60 países representados naquela escola de ensino médio. A beleza da unidade em meio à diversidade foi uma imagem poderosa que demonstrou algo próximo ao desejo de Deus, pessoas vivendo em unidade. O Salmo 133 nos incentiva a unidade entre o povo de Deus. É uma canção para as celebrações anuais quando o povo entrava em Jerusalém. Relembra sobre os benefícios de viver em união apesar das diferenças que poderiam causar divisão. Em imagens vívidas, a unidade é descrita como orvalho revigorante, óleo para ungir, derramando sobre a cabeça e vestes sacerdotais. Juntas, essas imagens destacam que, em unidade, as bênçãos de Deus fluem tão generosamente que não podem ser contidas. Para os cristãos, apesar de diferenças como etnia, nacionalidade ou idade, há uma unidade mais profunda no Espírito, conforme Efésios capítulo 4, versículo 3. Quando nos unirmos e celebrarmos esse vínculo da paz, como Jesus nos orienta, poderemos abraçar nossas diferenças dadas por Deus e celebrar a fonte da verdadeira unidade. Querido amigo, você experimentou a bondade da unidade em Cristo? Como isso lhe abençoou? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogassi e essa foi a nossa mensagem do dia.
Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Shostel Dixon com o título Verdadeira Identidade, baseado no texto bíblico de 1 João, capítulo 2. Enquanto minha amiga olhava as fotos que tirei dela, apontou-me as características físicas que julgava imperfeitas. Pedi-lhe que olhasse mais de perto e disse: vejo uma linda e amada filha dos Reis dos Reis. Vejo o Deus amoroso e compassivo cuja genuína bondade, generosidade e fidelidade fizeram a diferença em tantas vidas. Quando notei suas lágrimas, sugeri: acho que você precisa da sua tiara. Naquela tarde, escolhemos a tiara perfeita, para que ela nunca mais esquecesse sua verdadeira identidade: filha do Rei dos Reis. Quando conhecemos a Jesus pessoalmente, Ele nos recebe com amor e nos chama de seus filhos, como em 1 João capítulo 3, versículo 1. Ele nos concede o poder de perseverar na fé para que, quando Ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Embora Jesus nos aceite como somos, seu amor nos purifica e nos transforma à sua semelhança. O Senhor nos ajuda a reconhecer a nossa necessidade por Ele e a nos arrependermos enquanto nos alegramos com o poder de nos afastarmos do pecado. Podemos viver em obediência e amor, com sua verdade escondida em nosso coração e seu Espírito presente em nossa vida. Minha amiga não precisava da tiara, mas precisávamos lembrar do nosso valor como filhas amadas de Deus. Querido amigo, saber que você é amado e pela fé em Jesus, recebido como um dos filhos do Altíssimo, o ajuda a praticar a justiça e o amor? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje lerei o texto de Tim Gustafson com o título Geração Agora, baseado no texto bíblico de 2 Reis, capítulo 20. Não confie em alguém com mais de 30 anos, disse Jack Weinberg em 1964. E isso definiu toda uma geração, e ele se arrependeu dizendo: falei sem pensar, e foi distorcido e mal compreendido. Já ouviu comentários depreciativos direcionados aos nascidos entre os anos de 1985 e 1999, os millennials, ou vice-versa? Pensamentos depreciativos de uma geração à outra podem cortar laços de ambos os lados. Sim, existe algo melhor. Embora Ezequias fosse um excelente rei, ele também demonstrou falta de preocupação com a outra geração. Ainda jovem, esse rei foi atingido por uma doença terminal e clamou a Deus por sua vida. Deus lhe concedeu mais 15 anos. Mas quando Ezequias recebeu a terrível notícia de que seus filhos um dia seriam capturados, as lágrimas reais não se fizeram presentes. Ele pensou: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Talvez Ezequias não tenha demonstrado o cuidado que tinha pelo seu próprio bem-estar à próxima geração. Deus nos chama para amar com ousadia que cruza as linhas divisórias. A geração mais idosa precisa do idealismo revigorante e da criatividade dos mais jovens, que, por sua vez, podem se beneficiar da sabedoria e experiência de seus antecessores. Não é hora de memes e slogans sarcásticos, mas de trocarmos boas ideias. Estamos juntos. Querido amigo, como utilizar os seus dons para servir uns aos outros? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário do Dia. Hoje eu vou ler o texto de Cindy Casper com o título Ilustrando as Escrituras, baseado no texto bíblico de Salmo 78, entre os versículos 1 e 8.
A porcelana azul e branca decorativa comumente usada nos lares dos holandeses é originária da cidade de Delft. Elas retratam cenas familiares da Holanda, belas paisagens, moinhos de vento e pessoas trabalhando e brincando. No século XIX, Charles Dickens escreveu em seu livro Um Hino de Natal, Global 2012, como as cerâmicas foram usadas para ilustrar as escrituras. Descreveu uma antiga lareira construída por um holandês, a qual exibia essas pitorescas cerâmicas. Tinha Caíns e Abéis, filhas de faraós, rainhas de Sabá e apóstolos indo para o mar. Muitas famílias usavam essas porcelanas como ferramentas de ensino ao se reunirem em torno de uma lareira e compartilharem as histórias bíblicas. Aprendiam sobre o caráter de Deus, sua justiça, compaixão e misericórdia. As verdades bíblicas são relevantes ainda hoje. O Salmo 78 nos encoraja a ensinar os enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Incentiva-nos a contar à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Com a ajuda de Deus, podemos encontrar maneiras criativas e eficazes de ilustrar tais verdades das Escrituras a cada geração, enquanto nos esforçamos para dar a Deus toda a honra e louvor que Ele merece. Querido amigo, quem precisa conhecer os feitos gloriosos de Deus? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, muito bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Esther Escobar com o título Doar com Alegria, baseado no texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 9, entre os versículos 6 e 15. Nicolau, que nasceu no século III, não fazia ideia de que após sua morte ele seria conhecido como Papai Noel. Ele era apenas um homem que amava a Deus e genuinamente cuidava das pessoas. Era conhecido por doar alegremente seus próprios bens e fazer ações gentis. Conta-se a história de que depois de saber de uma família que estava em grandes dificuldades financeiras, Nicolau foi à casa deles à noite e jogou um saco de ouro através de uma janela aberta, que caiu sobre um sapato ou meia perto da lareira. Muito antes dele, o apóstolo Paulo encorajou os cristãos em Corinto a serem doadores alegres. Ele escreveu-lhes sobre as grandes necessidades financeiras de seus irmãos e irmãs em Jerusalém e encorajou-os a doar com generosidade. Paulo explicou-lhes os benefícios e bênçãos que recebem os que doam de suas posses. Lembrou-lhes de que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta, de acordo com 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Como resultado de sua alegre generosidade, eles seriam enriquecidos em todos os sentidos, e Deus seria honrado. Pai, pedimos a Tua ajuda para sermos doadores alegres não só durante a temporada de Natal, mas durante todo o ano. Obrigado por Tua incrível generosidade em nos dar Teu presente indescritível, Teu Filho Jesus. Querido amigo, como você pode doar generosamente do seu tempo ou recurso? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Marvin Williams com o título O Nome Perfeito, baseado no texto bíblico de Isaías, capítulo 7, entre os versículos 10 e 17. Lembro que o dia estava quente e úmido quando minha esposa deu à luz o nosso segundo filho. Mas ele permaneceu sem nome enquanto decidíamos. Levou tempo e não conseguíamos decidir. Ele foi chamado de bebê Williams por 3 dias, até finalmente ser chamado de Miqueias.
escolher o nome certo pode ser um pouco frustrante. Bem, a menos que você seja Deus, que decidiu o nome perfeito para aquele que mudaria as coisas para sempre. Através do profeta Isaías, Deus orientou o rei Acaz a pedir a ele um sinal para fortalecer sua fé, de acordo com Isaías capítulo 7, entre os versículos 10 e 11. Embora o rei se recusasse a pedir um sinal, Deus lhe deu um. A virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Deus nominou a criança e ele seria um sinal de esperança para as pessoas que enfrentam o desespero. O nome ficou decidido e Mateus lhe deu um novo significado quando escreveu a narrativa do nascimento de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 23. Jesus seria Emanuel. Ele não seria apenas um representante de Deus, mas ele seria Deus encarnado, que viria resgatar o seu povo do desespero do pecado. Deus nos deu um sinal. O sinal é um filho. O nome do filho, Emanuel. Deus conosco. Reflete sua presença e amor. Hoje, o Senhor nos convida a aceitar o Emanuel e a saber que Deus está conosco. Querido amigo, o que o impede de crer que Deus pode dar um novo sopro às circunstâncias sombrias? Como você aceita Jesus como Emanuel esta semana? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de Esperança e Encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Mike Whitmer com o título Fiquem Juntos, baseado no texto bíblico de Efésios capítulo 4, entre os versículos 1 e 6. A Igreja Batista de Delbury se dividiu em 1800 por causa de uma coxa de frango. Existem várias versões da história, mas um membro atual conta que 2 homens lutaram pela última delas num almoço de confraternização na igreja. Um deles disse que Deus queria que ele a tivesse. O outro respondeu que Deus não se importava e ele a queria para si. Enfurecido, um deles iniciou, a alguns quilômetros dali, a segunda Igreja Batista de Dilbury. Felizmente, as igrejas resolveram suas diferenças e todos consideraram que essa separação foi ridícula. Jesus concorda. Na noite anterior à sua morte, ele orou por seus seguidores, que eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste. João capítulo 17, entre os versículos 21 e 23. Paulo concorda. Ele nos instiga a fazer todo o possível para mantermos-nos unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Efésios capítulo 4, versículos 3 e 4. E eles não podem ser divididos. Nós que choramos pelo corpo de Cristo ferido pelo nosso pecado, não devemos destruir seu corpo, a igreja, com nossa raiva, fofocas e panelinhas. É melhor sermos injustiçados do que culpados pelo escândalo da divisão da sua igreja. Ofereça ao outro a coxa de frango e a sobremesa também. Querido amigo, você já contribuiu para manter a unidade em sua igreja? O que mais poderia fazer? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Amy Butcher Pye com o título Uma Grande Multidão, baseado no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 7, entre os versículos 9 e 12. Reunimos-nos para o culto dominical com alegria e expectativa. Embora estivéssemos espacialmente afastados por causa da pandemia do coronavírus, congratulamo-nos com a oportunidade de celebrar o casamento de Gavin e Taijana. Nossos amigos iranianos, tecnologicamente talentosos, transmitiram o culto para amigos e familiares espalhados pela Espanha, Polônia e Sérvia. O Espírito de Deus nos uniu e nos concedeu alegria.
A celebração com nossa maravilhosa congregação multinacional foi um pequeno gostinho da glória que virá quando pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estiverem diante de Deus no céu, de acordo com Apocalipse 7, versículo 9. O amado discípulo João vislumbrava essa imensa multidão, numa visão que é relatada no livro do Apocalipse. Lá, os reunidos adorarão a Deus junto com os anjos e anciãos. Todos cantarão louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus para todo sempre. A união e o casamento de Jesus e sua noiva internacional, no banquete de casamento do Cordeiro, será um momento incrível de adoração e celebração. Nossa experiência com pessoas de muitas nações aponta para este evento que um dia desfrutaremos. Enquanto aguardamos esperançosamente por este alegre acontecimento, podemos abraçar a prática de festejar e nos alegrar entre o povo de Deus. Querido amigo, como você imagina essa multidão e o banquete das bodas do Cordeiro? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Julie Schwab com o título Cuidando dos Necessitados, baseado no texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 15, entre os versículos 7 e 11. Elvis Summers conheceu Smokey, uma mulher frágil que sempre lhe pedia latas vazias para vender. Elas eram a sua principal fonte de renda. Summers pediu que a mulher lhe mostrasse o local em que dormia. Smokey levou-o a um cubículo de 2 metros de largura ao lado de uma casa. Movido por compaixão, ele construiu um abrigo simples que proporcionava a ela espaço seguro para dormir. Depois disso, Summers usou a página virtual GoFundMe, traduzindo para o português Subsidie-me, e se uniu a igrejas locais para obter áreas para construir mais abrigos para outros sem teto. Na Bíblia, o povo de Deus é instado a cuidar dos necessitados. Quando Deus falou através de Moisés para preparar os israelitas para entrar na terra prometida, ele os encorajou a não endurecerem o coração e a não fecharem a mão aos pobres. Mais adiante, a passagem afirma que sempre haverá pessoas pobres na terra. Não precisamos ir longe para ver essa verdade. Como Deus chamou os israelitas para compartilharem seus bens com os pobres e com os seus irmãos necessitados, também nós podemos ajudar os que necessitam. Todos precisam de comida, abrigo e água. Mesmo tendo pouco, que Deus nos oriente a usar o que temos para ajudar os outros, seja compartilhando um sanduíche ou uma roupa de inverno. As pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Querido amigo, quem precisa da sua ajuda hoje? O que você pode compartilhar? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Marthe Dehan com o título Heróis, Tiranos e Jesus, baseado no texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 2, entre os versículos 1 e 10. Beethoven estava zangado, pois queria nomear sua 3ª sinfonia de O Bonaparte. Ele via Napoleão como um herói do povo e campeão da liberdade, mas quando este se declarou imperador, o compositor mudou de ideia, denunciando seu ex-herói como mau caráter e tirano, e lhe esfregou tão forte para apagar o nome de Bonaparte que furou a partitura original. Os primeiros cristãos devem ter se desapontado quando suas esperanças de reforma política se frustraram. Jesus lhes trouxera a esperança de uma vida sem a presença militar e os impostos pesados de César. No entanto, décadas depois, Roma ainda governava o mundo. Os que proclamavam Jesus sentiam medo e fraqueza. Seus discípulos estavam marcados pela imaturidade e discussões entre si. Mas havia uma diferença.
Paulo viu além do que permaneceu inalterado. Suas cartas terminaram e transbordaram com o nome de Cristo, ressurreto e com a promessa de voltar em poder. Cristo no julgamento de tudo e de todos. No entanto, Paulo queria que os cristãos fundamentassem sua fé no significado e nas implicações da crucificação de Cristo. O amor demonstrado em seu sacrifício fez de Jesus um tipo diferente de líder, como Senhor e Salvador do mundo. Sua cruz mudou tudo. Seu nome será para sempre conhecido e louvado acima de todo nome. Querido amigo, de que maneira Jesus é diferente dos outros líderes? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Leslie Cole com o título Uma Espera que Vale a Pena, baseado no texto bíblico de Isaías, capítulo 30, entre os versículos 15 e 19. Preso por longas horas num trabalho estressante e um chefe irracional, Tiago desejou que pudesse sair, mas ele tinha uma hipoteca, a esposa e uma criança para cuidar. Ele estava disposto a demitir-se de qualquer maneira, porém sua esposa o lembrava: vamos esperar e ver o que Deus nos dará. Meses depois, suas preces foram atendidas. Tiago encontrou um novo emprego que ele gostou e lhe deu mais tempo com a família. Esses meses foram longos, ele me disse, mas estou feliz por ter esperado para que o plano de Deus se manifestasse no devido tempo. Esperar pela ajuda de Deus em meio aos problemas é difícil. É tentador sair em busca da própria solução primeiro. Os israelitas fizeram exatamente isto. Sob a ameaça de seus inimigos, eles procuraram ajuda do Egito em vez de se voltar ao Senhor. Mas Deus lhes disse que seriam salvos se voltassem a Ele e nele descansassem. Na tranquilidade e na confiança, encontrariam força. Na verdade, Deus acrescentou: o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Esperar por Deus requer fé e paciência, mas em sua resposta no final de tudo, perceberemos que valeu a pena. Bem-aventurados que nele esperam, e o que é ainda mais incrível, Deus espera por nós para irmos a Ele. Querido amigo, como meditar sobre a fidelidade do Senhor enquanto aguardamos por sua resposta? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Jennifer Schultz com o título O que eu deveria dizer, baseado no texto bíblico de Neemias capítulo 2, entre os versículos 1 e 6. Parei numa loja de livros usados e, ao manusear uma caixa de livros do autor C.S. Lewis, o dono apareceu. Conversamos sobre os títulos disponíveis e perguntei-lhe se ele se interessava pela fé que inspirou grande parte dos seus escritos de Lewis. Orei por orientação divina. Lembrei-me de sua biografia e conversamos sobre o enfoque do autor sobre Deus. No final, agradeci que a oração tinha reorientado a conversa a assuntos espirituais. Neemias pausou para orar antes de uma conversa crucial com o rei Artaxerxes, na Pérsia. O rei perguntou como ele poderia ajudar Neemias, que estava perturbado com a destruição de Jerusalém. Neemias era servo do rei e não estava em posição de pedir favores, mas ele precisava de um grande favor. Neemias queria restaurar Jerusalém e orou ao Deus dos céus, antes de pedir para deixar seu emprego para reconstruir a cidade. O rei consentiu e concordou em ajudá-lo a preparar a viagem e adquirir a madeira. A Bíblia nos encoraja a orar em todos os momentos e ocasiões e a sermos persistentes em orações por todo o povo santo, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 18. Isso inclui os momentos que precisamos de coragem, autocontrole ou sensibilidade, orar antes de falar,
nos ajuda a dar o controle de nossa atitude e palavras a Deus. Como Deus deseja orientar suas palavras hoje? Ore e descubra. Querido amigo, que situações em sua vida podem se beneficiar mais da oração? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Sheridan Voice, com o título Eu Sou Suas Mãos, baseado no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 12, entre os versículos 12 e 21. Raixia ficou cego e seu amigo Enki perdeu os braços quando criança. Mas eles descobriram como contornar suas deficiências. Eu sou as mãos dele e ele é meus olhos, diz Raixia. Juntos, eles estão transformando a aldeia onde moram. Desde 2002, os amigos cumprem a sua missão de regenerar um espaço baldio perto de onde moram. Todos os dias, Raixia sobe nas costas de Enki para atravessar um rio até o local. O Enki, então, segura uma pá com o pé para Raixia, antes de Raixia colocar um balde entre a bochecha e o ombro de Enki, e na medida em que um escava e planta, o outro rega. Plantam juntos mudas de árvores. Eles já plantaram mais de 10.000 até o momento. Trabalhando juntos, não nos sentimos incapacitados. Somos uma equipe, diz Raixia. O apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo, cada parte precisando da outra parte para funcionar. Se a igreja fosse só olhos, não haveria audiência. Se fosse só ouvidos, não haveria olfato. Paulo ensina: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Com base em nossos dons espirituais, cada um desempenha um papel na igreja de Cristo. Como Raixia e o Enki, quando unimos as nossas forças, podemos trazer mudanças ao mundo. Dois homens combinaram as suas habilidades para regenerar um deserto. Que bela representação da igreja em ação. Querido amigo, qual papel você desempenha no corpo de Cristo? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Shostel Dixon com o título Quem é você? Baseado no texto bíblico de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e capítulo 4, versículo 7. Entrei na sorveteria com meu filho birracial de 5 anos. O homem atrás do balcão olhou para nós e perguntou-lhe: Você é o quê? Sua pergunta e tom me enraiveceram e trouxeram à tona a dor que, como mexicana-americana, eu experimentara como alguém fora do estereótipo. Aproximei-me de Xavier, olhando para o meu marido negro entrando na loja. O balconista nos atendeu em silêncio e com os olhos fechados. Orei em silêncio por esse homem enquanto meu filho dizia os sabores do sorvete que queria. Arrependida de minha amargura, pedi a Deus que me desse um espírito perdoador. Com minha pele clara, mas não branca, eu tinha sido alvo de olhares semelhantes e dessa mesma pergunta ao longo de anos. Lutei com inseguranças e sentimentos de inutilidade, até começar a aprender a adotar a minha identidade como filha amada de Deus. Paulo declara que os cristãos são filhos de Deus por meio da fé, de igual valor e lindamente diversos. Estamos intimamente conectados e somos criados para trabalhar juntos. Deus enviou seu Filho para nos perdoar e redimir dos nossos pecados. Tornamo-nos família através de seu sangue derramado na cruz. Somos portadores da imagem de Deus. Nosso valor não pode ser determinado pelas opiniões, expectativas ou preconceitos alheios. Somos filhos de Deus. Querido amigo,
Todos os filhos de Deus portam a sua imagem. Isso ajuda a amar o outro como ele é? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de David Roper com o título Muito Bem, baseado no texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 4, entre os versículos 1 e 8. O time da escola onde um dos meus filhos é treinador de futebol perdeu o jogo do título estadual numa batalha dura. O oponente estava invicto por 2 anos. Enviei uma mensagem para consolá-lo e ele respondeu: as crianças lutaram. Nenhum treinador envergonhou seus jogadores após o jogo. Ninguém gritou com eles por lances ou más decisões ao longo do jogo. Não, os treinadores os elogiaram por aquilo que merecia reconhecimento. Na mesma linha, é bom saber que os cristãos não ouvirão do Senhor palavras de condenação. Quando Cristo vier e estivermos diante dele, Ele não nos envergonhará. Ele verá o que fizemos enquanto o seguíamos. Acho que ele vai dizer algo como: você lutou, fez bem. O apóstolo Paulo testemunhou que ele tinha lutado o bom combate e ansiava por ser recebido por Deus. A vida é uma luta implacável com um inimigo feroz, inflexível e dedicado a nos destruir. Ele resistirá a todos os esforços que nós fazemos para sermos semelhantes a Jesus e para amar aos outros. Haverá algumas boas vitórias e também derrotas dolorosas. Deus sabe disso, mas não haverá condenação eterna para os que estão em Jesus, de acordo com Romanos 8, versículo 1. Se estivermos diante de Deus nos méritos do seu Filho, cada um receberá a devida aprovação divina. Querido amigo, a ideia de estar diante de Deus o enche de pavor ou regozijo? O que faz a diferença? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Patrícia Rainbow com o título Lembrado em Oração, baseado no texto bíblico de Gênesis capítulo 30. Assisti um culto no qual o pastor de uma igreja africana caiu de joelhos orando a Deus dizendo: lembre-se de nós. Ele clamava e a multidão respondia: lembre-se de nós, Senhor. Surpreendi-me por ter derramado lágrimas também. Isso lembrou-me de quando ouvia nosso pastor fazer o mesmo apelo a Deus: lembre-se de nós, Senhor. Quando criança, eu presumia que Deus às vezes se esquece de nós, mas Deus é onisciente, sempre nos vê e nos ama além da medida. Muito mais, como vemos na palavra hebraica zakar, que significa lembre-se. Quando Deus se lembra de nós, Ele age por nós. Zakar também significa agir em nome de uma pessoa. Assim, quando Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca, Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. Quando Deus se lembrou da esterilidade de Raquel, Ele, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Demonstramos confiança quando pedimos a Deus em oração para se lembrar de nós. Ele decidirá como responderá. No entanto, podemos orar sabendo que o nosso humilde pedido move o coração de Deus. Querido amigo, em que área da sua vida você precisa que Deus se lembre de você? Você está disposto a orar com essa intenção e propósito? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de N. Setas, com o título Não Tema,
baseado no texto bíblico de Lucas, capítulo 2, entre os versículos 8 e 14. Linus, na tira de quadrinhos Minduim, é mais conhecido por seu cobertor de segurança azul. Ele o carrega em todos os lugares e não tem vergonha de precisar dele para seu conforto. Sua irmã Lucy não gosta do cobertor e muitas vezes tenta se livrar dele. Ela o enterra, transforma-o em uma pipa e chega ao ponto de utilizá-lo num projeto de feira de ciências. Linus também sabe que ele deve ser menos dependente de seu cobertor e o deixa de lado, de tempos em tempos, para sempre retomá-lo de volta. No filme O Natal de Charlie Brown, em 1965, quando Charlie Brown, frustrado, pergunta: "Não há ninguém que saiba o que é o Natal?", Linus, com seu cobertor de segurança na mão, pisa no centro do palco e recita Lucas capítulo 2, versículos entre 8 e 14. E quando chega no verso em que declara: "Não tenham medo", ele deixa cair o cobertor, o objeto ao qual se agarrava quando sentia medo. O que há no Natal que nos lembra que não precisamos temer? Os anjos que aparecem aos pastores disseram: "Não tenham medo, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor." Jesus é Deus conosco, de acordo com Mateus 1:23. Temos a sua presença por meio do seu Espírito Santo, o verdadeiro encorajador. Então, não precisamos temer. Podemos nos desapegar dos nossos cobertores de segurança e confiar no Senhor. Querido amigo, do que você tem medo? Como a presença do Espírito Santo pode ajudá-lo com o que o preocupa? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Marvin Williams com o título Bússola de Deus, baseado no texto bíblico de Salmo 119, entre os versículos 105 e 112. Durante a Segunda Guerra Mundial, o engenheiro Valdemar Seminov serviu a bordo do guia SS Alcoa quando, a quase 500 quilômetros da costa, um submarino alemão abriu fogo contra eles. O navio foi atingido, incendiou e começou a afundar. Seminov e sua tripulação usaram o bote salva-vidas e a bússola do navio para navegar pelas rotas marítimas. Depois de 3 dias, uma patrulha os avistou e os resgatou do mar. No dia seguinte, graças a essa bússola, Seminov e outros 26 tripulantes foram salvos. O salmista lembrou ao povo de Deus que eles também estavam equipados com uma bússola para a vida, a Bíblia. Ele comparou as Escrituras à lâmpada, de acordo com Salmo 119, verso 105, que fornece luz para iluminar a trajetória dos que buscam a Deus. Quando o salmista estava à deriva nas águas caóticas da vida, ele sabia que Deus poderia usar as Escrituras para prover a longitude e latitude espiritual para ajudá-lo a sobreviver. Portanto, ele orou para que Deus enviasse sua luz para direcioná-lo em vida e trazê-lo em segurança ao porto de sua santa presença. Como cristãos, quando perdemos o nosso rumo, Deus pode nos guiar pelo Espírito Santo e pela orientação que encontramos em sua palavra. Que Deus transforme o nosso coração e mente enquanto lemos, estudamos e seguimos a sabedoria da Bíblia. Querido amigo, você tem um versículo ou passagem em particular como bússola para a sua vida? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário do dia. Hoje eu vou ler o texto de Kirsten Holmberg com o título Presença Virtual, baseado no texto bíblico de Colossenses capítulo 2, entre os versículos 1 e 5. Na medida em que a pandemia do coronavírus avançava, os especialistas reforçavam sobre a importância do distanciamento físico para retardar a propagação.
Muitos países pediram a seus cidadãos que se colocassem em quarentena. Muitos que puderam trabalhar remotamente o fizeram. Muitos sofreram perdas financeiras. Fizemos cultos e pequenos grupos por meio de plataformas digitais. Praticamos novas formas de união, apesar de estarmos fisicamente distanciados. Não é só a internet que nos ajuda a manter o senso de conexão. Nós nos conectamos como membros do corpo de Cristo, através do Espírito. Paulo mencionou isso em sua carta aos Colossenses. Embora ele não tivesse pessoalmente fundado a igreja deles, muito se importava com eles e sua fé. Embora não pudesse estar no mesmo local, lembrou-lhes de que ele estava presente de coração, de acordo com Colossenses 2, versículo 5. Nem sempre podemos estar com os que amamos, mas a tecnologia nos ajuda a preencher essa lacuna. No entanto, qualquer forma de conexão virtual é quase nula em comparação com a união que podemos experimentar como membros do corpo de Cristo. Entretanto, podemos, como Paulo, alegrarmos-nos com a firmeza da nossa fé e através da oração, e encorajar uns aos outros a entender o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Querido amigo, como você experimentou a conexão com outros membros do corpo de Cristo? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogassi e essa foi a nossa mensagem do dia. Olá, bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Michael Whitmer com o título Como Eles Saberão, baseado no texto bíblico de Atos capítulo 11, entre os versículos 19 e 26. No norte da Tailândia, há uma igreja internacional e interdenominacional, onde os cristãos da Coreia, Gana, Paquistão, China, Bangladesh, Estados Unidos, Filipinas e outros países se reuniram num hotel bem simples. Os cânticos Em Cristo Só e Sou um Filho de Deus foram tocantes nesse cenário. Ninguém une as pessoas como Jesus o faz. Ele faz isso desde o início. No primeiro século, Antioquia tinha 18 grupos étnicos diferentes, cada um vivendo em sua parte da cidade. Quando os cristãos chegaram a Antioquia, eles espalharam o evangelho de Jesus somente aos judeus. No entanto, esse não era o plano de Deus para a igreja. Logo outros vieram e começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus, e muitos deles creram e se converteram ao Senhor. As pessoas na cidade notaram que Jesus estava curando séculos de animosidade entre judeus e gregos e declararam que essa igreja multiétnica deveria ser chamada de cristãos ou pequenos cristos. Pode ser desafiador atravessarmos as fronteiras étnicas, sociais e econômicas para abraçar aqueles que parecem diferentes de nós, mas essa dificuldade é a nossa oportunidade. Se fosse fácil, não precisaríamos que Jesus fizesse isso e poucos perceberiam que o seguimos. Querido amigo, por que é tão desafiador alcançarmos o nosso próximo? O que Jesus forneceu para ajudá-lo a fazer isso? Guarde isso em seu coração. Eu sou Clarice Fogassi e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Amy Butcher Pye com o título O Príncipe da Paz, baseado no texto bíblico de Isaías, capítulo 9, entre os versículos 1 e 7. Quando o resfriado de João virou pneumonia, ele foi hospitalizado. Alguns andares acima dele, sua mãe estava em tratamento devido ao câncer, e João sentiu-se sobrecarregado com as preocupações sobre a mãe e sua própria saúde. Na véspera de Natal, quando ele ouviu no rádio a canção Noite Santa, João sentiu-se inundado por profundo sentimento de paz com Deus.
Ele ouviu as palavras sobre essa ser a noite do nascimento do querido Salvador. A alma cansada se alegra com tal esperança, pois ela traz o milagre de uma nova e gloriosa amanhã. Tradução livre. Naquele momento, todas as suas preocupações desapareceram. Como Isaías profetizou, Jesus, o querido Salvador nascido por nós, é o príncipe da paz. Jesus cumpriu essa profecia ao vir à terra como um bebê, trazendo luz e salvação para os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, de acordo com Mateus capítulo 4, versículo 16 e Isaías capítulo 9, versículo 2. O Deus encarnado concede paz àqueles que ama, mesmo quando enfrentam dificuldades e perdas. No leito hospitalar, João experimentou a paz que excede todo o entendimento, enquanto meditava sobre o nascimento de Jesus, naquela área esterilizada e longe de sua família. Na celebração do Natal, esse encontro com Deus fortaleceu a sua fé e o sentimento de gratidão, que nós também recebamos o presente da paz e da esperança em Deus. Querido amigo, qual aspecto de Deus em Isaías 9, versículo 6, você mais precisa hoje? Por quê? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Sheridan Voice com o título O Bebê do Natal, baseado no texto bíblico de Filipenses capítulo 2, entre os versículos 6 e 11. Imagine aquele que fez os cedros brotarem de sementes, começando a vida como embrião. Aquele que criou as estrelas, submetendo-se a um útero. Aquele que enche os céus, tornando-se o que seria hoje um mero ponto em um ultrassom. Jesus, por natureza, é Deus, esvaziando-se de si mesmo, de acordo com Filipenses 2, versículos 6 e 7. Que surpreendente! Imagino-o nascendo numa simples aldeia, entre pastores, anjos e luzes brilhantes no céu, sob o som do balbuciar dos animais, lhe oferecendo as primeiras canções de ninar. Veja-o crescer em graça e estatura. Quando menino, surpreendeu mestres ao responder grandes perguntas. Como jovem adulto, recebeu no Jordão a aprovação de seu pai e a recebeu também no deserto, enquanto orou e lutou contra a fome. Depois, observe-o quando ele inicia sua missão de transformar o mundo, curando doentes, tocando leprosos, perdoando impuros. Veja como ele, angustiado, ajoelha-se em um jardim e como o prendem enquanto seus amigos mais próximos fogem. Veja como cospem sobre ele e o pregam na cruz, com os pecados do mundo sobre os seus ombros. Mas observe, enquanto a pedra rola, surge a tumba vazia, porque ele está vivo. Veja como ele é elevado ao lugar de mais alta honra. Veja como o seu nome enche o céu e a terra. O Criador de todas as coisas é o bebê do nosso Natal. Querido amigo, como seria a vida e a história se Jesus nunca tivesse nascido? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje lerei o texto de Arthur Jackson com o título Resolução Oportuna, baseado no texto bíblico de Mateus, capítulo 5, entre os versículos 21 e 26. A dor mal resolvida entre Simão e Gilberto persistira por anos, e as tentativas de Simão de resolver a questão sofriam resistência. Ao ouvir sobre a morte da mãe de Gilberto, Simão viajou até o Quênia para participar do funeral dela. Simão não tinha nenhuma expectativa de como tudo acabaria,
Mas após as despedidas, ele e Gilberto se reconciliaram. Abraçaram-se, oraram, compartilharam o momento e combinaram um reencontro. Se ambos tivessem se reconciliado antes, muita dor poderia ter sido evitada. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, entre os versículos 21 e 26, ajudam a colocar as tensões relacionais não resolvidas sob perspectiva. A ira que pode levar a tais rompimentos é assunto sério. Além disso, colocar ordem nos relacionamentos que temos é prelúdio adequado de adoração a Deus. As sábias palavras de Jesus, para acertar logo as suas diferenças, nos lembram de que, quanto antes fizermos o que pudermos para que haja reconciliação, melhor será para todos. Os relacionamentos são arriscados, exigem atuação em nossas famílias, no local de trabalho, em ambientes educacionais e entre as pessoas que compartilham a mesma fé em Cristo. Mas como representantes do Príncipe da Paz, que saiamos da nossa rotina para estender o nosso coração e mãos àqueles com quem temos conflitos ainda não resolvidos. Querido amigo, o que o impede de resolver os seus conflitos o quanto antes? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Lisa Morgan com o título A Mão Direita de Deus, baseado na passagem bíblica de Isaías, capítulo 41, entre os versículos 8 e 13. Levei meu cachorro, já idoso, para passear, e no processo soltei a coleira do nosso cão mais novo, por apenas 1 minuto. Quando inclinei-me para pegar a guia, ele avistou um coelho e correu, arrancando a coleira da minha mão direita. Com isso, torceu o meu dedo anelar. Caí na grama e chorei de dor. Depois dos cuidados de emergência, precisei de cirurgia. Implorei a Deus por ajuda. Sou escritora. Como vou digitar? E as tarefas diárias? Como Deus às vezes faz, Ele falou comigo por meio da minha leitura bíblica diária. Pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Isaías 41, 13. Estudei o contexto e aprendi que o povo de Deus em Judá, a quem Isaías estava comunicando sua mensagem, desfrutava de um relacionamento especial com o Senhor. Ele prometeu sua presença, força e ajuda através de sua própria justiça, simbolizada por sua mão direita. Em outros lugares das Escrituras, a mão direita de Deus é usada para garantir vitórias para o seu povo, de acordo com Salmo 17. Durante minha recuperação, Deus me encorajou enquanto aprendia a ditar no meu computador e treinar minha mão esquerda em funções do cuidado doméstico. Deus promete nos ajudar com a sua mão direita e estar conosco, encorajando-nos em nossas necessidades. Querido amigo, você precisa da ajuda de Deus hoje? Você já experimentou a sua ajuda antes? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Monica LaRose com o título Sabedoria e 1000 Olhos, baseado no texto bíblico de Judas, capítulo 1, entre os versículos 17 e 23. O pastor precisava de muita sabedoria e 1000 olhos para examinar a condição da alma de todos os ângulos, escreveu João Crisóstomo. Essas palavras são parte de uma discussão sobre a complexidade de cuidar bem dos outros espiritualmente. Ele enfatizou que é impossível forçar alguém a se curar e que alcançar o coração do outro requer grande empatia e compaixão.
Mas ele advertiu que isso não significa nunca causar dor, pois, se for muito tolerante com quem precisa de grande cirurgia e não fizer uma incisão profunda em quem a necessita, você a mutila e não atinge o câncer. Mas se você fizer a incisão necessária, sem compaixão, muitas vezes em desespero por conta de seus sofrimentos, o ferido abandona tudo e prontamente se joga de um penhasco. Judas descreve complexidade semelhante na sua resposta aos desviados por falsos mestres. No entanto, quando Judas mostra como responder a ameaças tão graves, ele sugere reação mais branda. Judas ensinou que os cristãos devem enraizar-se ainda mais no amor de Deus. Ao nos ancorarmos no amor imutável de Deus, encontramos a sabedoria para ajudar aos outros com a urgência, humildade e compaixão apropriadas. Talvez seja essa a melhor maneira de ajudá-los ao encontrar cura e o descanso no amor ilimitado de Deus. Querido amigo, por que é crucial a edificação no espírito antes de respondermos a ameaças? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de James Banks com o título Leão, Cordeiro, Salvador, baseado no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 5, entre os versículos 1 e 7. 2 imponentes leões de mármore vigiam a entrada da Biblioteca Pública de Nova York desde 1911. Eles foram apelidados de Léo Lennox e Léo Astor para homenagear os fundadores dessa biblioteca. Mas durante a Grande Depressão, o prefeito da cidade os renomeou como Coragem e Paciência, virtudes que ele achava que os nova-iorquinos deveriam demonstrar naqueles anos desafiadores. Os leões ainda têm esses apelidos até hoje. A Bíblia descreve um leão vivo e poderoso que também traz encorajamento e é conhecido por outros nomes. Em sua visão do céu, o apóstolo João chorou ao ver que ninguém era capaz de abrir o livro selado, contendo o plano de julgamento e de redenção estabelecido por Deus. Então lhe foi dito: não chore, veja o leão da tribo de Judá. Conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos, de acordo com Apocalipse capítulo 5, versículo 5. No versículo seguinte, João descreve algo mais. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé. O leão e o cordeiro são a mesma pessoa, Jesus. Ele é o Rei vitorioso e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Através de sua força e sua cruz, recebemos misericórdia e perdão, para que possamos viver com alegria e nos maravilharmos por tudo o que Ele é para sempre. Querido amigo, qual é o seu nome favorito para Jesus? Que aspectos de seu caráter o fazem querer engrandecê-lo mais? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento Pão Diário. Hoje eu vou ler o texto de Patrícia Rainbow com o título Melhor que Ouro, baseado no texto bíblico de Provérbios, capítulo 3, entre os versículos 13 e 18. Quando Edward Jackson partiu em busca de ouro para a Califórnia durante a grande corrida do ouro nos Estados Unidos, ele registrou no seu diário, em 20 de maio de 1849, a sua extenuante jornada de carroça, marcada por doenças e morte. Não deixe meus ossos aqui. Se possível, quero morrer em casa. Outro garimpeiro chamado John Walker escreveu: é a loteria mais completa que você pode imaginar. Não aconselho ninguém a vir. Walker, na verdade, voltou para casa e teve sucesso na agricultura, pecuária e política. Quando um parente seu levou suas cartas amareladas para um programa de TV,
elas foram avaliadas em milhares de dólares. Como disse o apresentador, ele conseguiu algo valioso da corrida do ouro, suas cartas. Walker e Jackson voltaram para casa após adquirir a sabedoria que os fez viver com maior praticidade. Medite nestas palavras de sabedoria do rei Salomão. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria. É árvore de vida para quem dela toma posse. Provérbios 3, versículo 13 e 18. Uma escolha sábia dá mais lucro que prata e rende mais que ouro, tornando a sabedoria mais preciosa do que qualquer desejo terreno. Com a mão direita ela oferece vida longa. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. Nosso desafio, portanto, é nos apegarmos à sabedoria, não aos desejos esplêndidos. Esse caminho Deus abençoará. Querido amigo, onde a sabedoria o pode levar? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Bem-vindo à nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje lerei o texto de Adam Rose com o título Um Dia Mais Perto do Natal, baseado em Filipenses capítulo 3, entre os versículos 15 e 21. Desanimada, minha filha disse: "Não acredito que o Natal já acabou." Posso entendê-la. O depois das celebrações natalinas pode parecer triste. Os presentes abertos, as decorações guardadas, e chega o mês de janeiro, trazendo a alguns a necessidade de perder os quilos adquiridos nas comemorações. A expectativa do próximo Natal parece distante. Anos atrás, ao guardarmos as decorações, percebi: não importa o calendário, o Natal está cada dia mais perto. Digo isso com frequência. Porém, mais importante do que a celebração sazonal do Natal é a realidade espiritual por trás dela, a salvação que Jesus trouxe ao nosso mundo e a esperança de seu retorno. As Escrituras falam sobre observar, esperar e ansiar pela segunda vinda de Cristo. Gosto do que Paulo diz em Filipenses 3, entre os versículos 15 e 21. Ele contrasta o modo de vida do mundo com o pensar apenas na vida terrena, com um estilo de vida moldado pela esperança no retorno de Jesus. Nossa cidadania está no céu e aguardamos ansiosamente um Salvador de lá, o Senhor Jesus Cristo. O fato de a nossa cidadania estar no céu muda tudo, incluindo o que aguardamos e como vivemos. Essa esperança é corroborada pelo conhecimento de que, a cada dia que passa, estamos mais próximos do retorno de Jesus. Querido amigo, quais são algumas das suas expectativas neste mundo? A sua esperança em Jesus influencia e impacta as coisas terrenas que você deseja e espera? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.